Deus nunca vai quebrar princípios para abençoar alguém, nunca. Deus não quebra princípios, homens quebram princípios. Homens de Deus podem quebrar princípios, mas Deus não quebra princípios. Uma das coisas mais importantes a serem consideradas na vida de uma pessoa são os ciclos. Quando você olha para Eclesiastes e aprende sobre o tempo, você tem a percepção clara de que há tempo determinado para todas as coisas. Tem tempo de começar, tempo de terminar, tempo de estabelecer, tempo de desfazer, tempo de abraçar, de não abraçar, tempo de amar. Você começa a perceber que a vida ela é feita de ciclos, de estações, de temporadas e de tempos. Então, compreender o tempo é algo fundamental para você viver o extraordinário de Deus. Diga amém. E aqui é assim: Moisés é levado pelo Senhor e de repente Josué se vê sozinho. E sobre Josué, de acordo com aquilo que Deus fala a ele, a gente chega a uma conclusão, esta é a percepção, de que Josué fica meio que perdido em relação às decisões e à maneira como ele deve se comportar diante dos desafios. É isso que acontece com ele. De verdade, todos nós sofremos quando uma boa referência nos é tirada. Todos nós sofremos. Alguém que tem aquele papel de força, aquele papel de referência, cujas palavras resolvem as questões e dão uma direção. Quando essa pessoa é tirada, se diz: uau, por que isso? Eu sei porque no dia que me vi sozinho, como Josué se viu sozinho, sem o meu pai, fiquei desorientado, desnorteado. A minha sorte é que, antes de meu pai falecer, parece que ele sabia o dia e a hora que ele ia. Ele me chama e mais uma vez diz: olha, Deus vai fazer isso com você, Deus vai dirigir você, Deus vai, a porta vai abrir, Deus vai, Deus vai, Deus vai. E aquilo entrou como uma verdade dentro de mim e eu coloquei na cabeça: Deus vai fazer. Então, como é importante você ter uma referência assim, e principalmente uma referência espiritual. Ora, Moisés era sabedoria, era entendimento, era mentalidade. Moisés era visão, e a visão foi implantada. Josué não era tanto entendimento, visão, mentalidade. Tanto que Deus diz para ele: olha, você quer ter uma mentalidade, você quer ser alguém acima, sabe, de um contexto, de um senso comum, você precisa meditar na minha lei de dia e de noite. Você não vê Deus dizendo isso para Moisés, você vê Deus dizendo isso para Josué. E de verdade, eu penso que nós somos a geração de Josué. Nós precisamos levar em conta a importância de meditarmos na palavra de Deus de dia e de noite. Então, enquanto Moisés é mentalidade, é visão, é sabedoria, Josué é força. Josué é força. Ora, cada pessoa tem a sua característica. É um problema quando eu quero colocar todo mundo na minha régua e medir todo mundo do jeito que eu acho que tem que ser. Quando você coloca todo mundo numa régua, você entra num problema. É igual o pai que ele é dentista e ele diz: meu filho tem que ser dentista porque é a melhor profissão que existe. Eu sou médico, nessa família só vai ter médico.
Já viu esse tipo de coisa? Mas aqui não tem ninguém assim não. Aqui está tudo certo. Pode sim existir uma vocação familiar e toda uma família se apaixonar por um tipo de coisa. Está tudo certo. Não tem problema nenhum. O problema é quando o filho não quer aquilo e o pai não tem a capacidade de ouvir para instruir o menino no caminho dele que ele deve andar. É um problema muito sério. Usar a régua para medir todo mundo pode ser um problema muito sério. E é lindo quando a gente lê isso, porque a gente aprende logo algumas coisas aqui. Sabe? Deus diz para Josué o seguinte: sê forte e corajoso. Diga, seja forte. Olhe para alguém do seu lado aí e diga para ele: meu irmão, você tem que ser forte. Preste atenção no que eu vou dizer para você. Por muitas vezes você vai ler nas Escrituras Deus dizendo o seguinte: eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te dou força, eu te levanto, Você vê isso. Mas para Josué, Deus não diz assim, ó, eu te darei forças, não. Deus disse para Josué o seguinte: decida, em outras palavras, decida ser forte. Ei, escuta, seja forte. Tenha uma decisão, seja forte. Deus não diz, eu vou te fortalecer. Deus diz, seja forte. Sabe por que Deus diz para ele, seja forte, e não diz, eu vou te fortalecer? Sabe por quê? Porque Deus sabe o que colocou dentro dele. Tem gente que já tem a força de Deus. Tem gente que já tem a habilidade que precisa. Tem gente que já tem a marca do Senhor. Tem gente que já tem a promessa. Tem gente que já tem os dons. Tem gente que já tem, sabe, a capacitação do alto. Tem gente que já tem e está dizendo, Senhor, me fortalece, vai. E Deus está dizendo, não vou te fortalecer não. Seja forte. Vai nessa tua força. Eu anotei aqui 3 coisas importantes. A primeira delas é, antes de Deus levantar alguém, Deus vai respeitar o tempo. Deus não está no tempo, Deus está acima do tempo. O nosso tempo tem minutos, segundos, horas, dias, meses, estações, anos, décadas, séculos, milênios e lá vai. O tempo de Deus não. Deus não vê as coisas como a gente vê. Então, coloque isso na sua mente. O tempo nunca é vilão. O tempo sempre é uma bênção. Vou repetir. O tempo nunca é vilão. O tempo é sempre uma bênção. Se você serve a Deus, fica tranquilo. Pastor, não casei, as rugas já estão aqui. Talvez nunca mais case. Com ruga, sem ruga. Com pouca ruga, com muita ruga. Muito esticada, desesticada, como for. Não importa. Você tem que entender que a sua vida não está pautada no tempo dessa terra. Deus não chamou Abraão quando era jovenzinho. Deus não chamou Moisés na hora que todo mundo achou que ele deveria chamar, porque afinal de contas Moisés um dia viveu no palácio e tinha acesso a Faraó. Não é do seu jeito, é do jeito de Deus. E o jeito de Deus não é melhor. O jeito de Deus é perfeito. O jeito de Deus é perfeito. Deus não chama Josué antes de recolher Moisés. Deus respeita os ciclos. Deus respeita as estações. Escute,
Deus nunca vai quebrar princípios para abençoar alguém. Deus nunca vai quebrar princípios para abençoar alguém. Nunca. Deus não quebra princípios. Homens quebram princípios. Homens de Deus podem quebrar princípios, mas Deus não quebra princípios.